Confira os destaques do Jornal do Univate, segunda edição de hoje. Marcelo Calmo e Gláucia Schumacher assumem a Prefeitura de Lajeado. Novos agentes da Polícia Civil devem vir para a região. E ainda, 2 reportagens de retrospectiva do ano passado, Pulling e Carnaval de Estrela. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate, segunda edição, está no ar. Boa noite. Iniciamos essa edição falando de salário mínimo. Com a virada de ano, o mínimo passou de R$ 880 para R$ 937. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o reajuste significa um aumento de 38,6 milhões da massa salarial em 2017, valor que representa 0,62% do PIB. O governo acredita que o aumento vai ter efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano. Os primeiros dias do novo governo de Lajeado iniciaram. O prefeito e a vice-prefeita eleitos, Marcelo Calmo e Gláucia Schumacher, assumiram a prefeitura segunda-feira. Os primeiros dias são de diagnóstico, momento de organizar a casa para os próximos 4 anos. Novo governo. O prefeito Marcelo Calmo e a vice-prefeita Gláucia Schumacher assumiram a prefeitura de Lajeado no dia 2 de janeiro. O momento agora é de diagnóstico. Para entender como as coisas funcionam na prefeitura, né? E cada secretário, então, tem feito isso na sua secretaria e tem remetido isso para nós aqui. Pretendemos levar esse período até o final de fevereiro, início do mês de março, quando então pretendemos apresentar esse diagnóstico para a comunidade. Então, o final de fevereiro e início de março vai ser um período importante que a gente vai poder apresentar diagnóstico da prefeitura e projetos para os primeiros 2 anos de governo. Em meio à crise econômica do país, esse é o momento de entender a estrutura da prefeitura e reativar a capacidade de investimento. Então, estamos procurando identificar quais são esses serviços que pode acontecer o enxugamento sem um prejuízo para a comunidade. Fazendo esse enxugamento, conseguimos aumentar o grau de investimento da prefeitura e aí sim desenvolver projetos importantes. Diagnóstico inicial que é fundamental para efetivar os projetos dos próximos 4 anos. E nós temos o compromisso de manter os bons projetos que o governo que se encerrou fez e temos o compromisso de apresentar os nossos projetos que, afinal de contas, foram escolhidos para a comunidade para governar os próximos 4 anos. Então, esse diagnóstico ele consegue fazer esse levantamento. O que temos que dar continuidade, porque são bons projetos, e de que forma a gente consegue implementar aquelas premissas que a gente defendeu na campanha nesses 4 anos. Além da análise da estrutura atual da prefeitura, o contato com a comunidade vai ser essencial. Um constante diálogo e uma participação da comunidade. A gente pretende incluir ou fazer com que a comunidade se sinta parte desse processo, seja com parcerias, sendo com desenvolvimento de projetos como um todo, né? E contamos com todos. Alunos e familiares passaram a noite em frente à Escola Érico Veríssimo. O motivo, garantir a vaga para o turno da manhã do primeiro ano do ensino médio. Como a procura é maior pelas turmas da manhã, os estudantes não quiseram perder as vagas. As matrículas nas escolas estaduais para o ingresso do primeiro ano do ensino médio vão até o dia 17 de fevereiro. A Junta Militar de Lajeado retomou o atendimento na manhã de hoje. A nova administração não havia destinado um funcionário para realizar o atendimento ao público. A Junta Militar vai funcionar das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Lembrando que a partir de 2017, todos os alistamentos do Estado devem ser feitos pela internet no site alistamento.eb.mil.br. E no próximo bloco tem reportagem sobre o possível aumento do efetivo da Polícia Civil. Não sai daí, a gente já volta.
Começamos nosso segundo bloco falando de trânsito. A duplicação da BR-386, que estava paralisada há cerca de um ano, foi retomada na segunda-feira. A ampliação segue agora um cronograma estabelecido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A previsão é que os 11 quilômetros restantes sejam entregues até o mês de junho desse ano. Continuamos falando sobre trânsito. Ontem, cerca de 200 motoristas foram flagrados por excesso de velocidade em rodovias estaduais do Vale do Taquari. 85 imagens captadas pelo radar na RS 130, em Arroio do Meio, 60 na Rota do Sol entre Estrela e Teutônia e outras 59 na rodovia estadual 287, em Taquari. Lembrando que o limite de velocidade nessas rodovias é de 80 km por hora. No Vale do Taquari atuam cerca de 14 delegados e 65 agentes da Polícia Civil. Segundo o delegado regional, o número é 45% abaixo do necessário. Com uma nova turma se formando, existe a possibilidade da região aumentar o efetivo. Segurança pública, um tema que exige atenção. No Vale do Taquari, cerca de 14 delegados e 65 agentes fazem parte da 19ª Delegacia Regional de Polícia, unidade que atende com 18 delegacias, 35 municípios do Vale. Então, esse é um efetivo que não é suficiente, né, para dar conta de toda a demanda. Esse efetivo aí principalmente de 65 agentes de polícia, entre comissários, escrivães e inspetores. Mas nós temos a perspectiva aí de que nas próximas turmas que venham a ser formadas na Academia de Polícia, em Porto Alegre, nós tenhamos aí um aporte, né, que, se não solucionar em definitivo o problema, ao menos amenize, né, essa carência que nós temos atualmente. Reforço que é essencial para a região. Não vai terminar com a falta de policiais, mas pode amenizar a situação atual. Um déficit aí de em torno de 45% a 50%, também no Vale do Taquari, né, que seguramente é uma das regiões do interior do estado que mais tem sofrido com essa questão do efetivo da Polícia Civil diminuto, né? Então, uma perspectiva ideal, né, seria um aumento aí em torno de 45 a 50 agentes, né, para os próximos anos, já prevendo, inclusive, aqueles agentes que estão já com tempo de aposentadoria, né, que poderiam já estar se aposentando pela implementação do seu tempo, né, de serviço. Segundo o delegado regional da Polícia Civil, a vinda de novos policiais depende de uma conversa com o Comando Estadual da Polícia Civil. Em breve, novos reforços devem vir para a região. Apresentar, né, esses dados quantitativos que nós temos da região, inclusive já com essas perspectivas aí de eventuais aposentadorias, né, de policiais que já estão com tempo, né, cumprido, e que a qualquer momento, né, de acordo com as suas decisões individuais, podem vir a se aposentar, portanto, né, deixar o quadro ativo da Polícia Civil local, e colocar essas situações, né, de uma forma que nós realmente possamos expor esse quadro, né, e que haja uma sensibilidade aí na lotação, né, de novos policiais a partir dessas novas turmas. E o pagamento do IPVA já está movimentando a economia do Estado. A quitação antecipada do IPVA 2017 até segunda-feira chegou a uma arrecadação bruta de 715,4 milhões de reais. No total, cerca de 980 mil veículos já estão com o imposto em dia. A partir de ontem, o IPVA pode ser pago em até 3 vezes, mas já com a variação da UPF para 2017, que foi atualizada em 6,58%. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida tem Retrospectiva, uma reportagem sobre bullying. Já voltamos.
Começamos esse bloco falando do presídio feminino de Lajeado. O juiz da comarca aqui da cidade, Luiz Johnson, determinou a abertura do presídio em até 72 horas. A obra foi concluída em julho do ano passado e tem capacidade para 84 presas. A prisão custou R$800 mil e foi construída com recursos da comunidade, prefeitura e judiciário. Com a decisão, o presídio vai ser aberto até sexta-feira. Em fevereiro do ano passado, te mostramos uma matéria sobre a lei que obriga as escolas a identificar e combater o bullying entre os alunos. As unidades tiveram que capacitar os servidores. Você confere agora mais uma reportagem da retrospectiva do ano passado. A prática do bullying traz prejuízos na formação do indivíduo. Crianças que sofrem com a discriminação podem apresentar distúrbios comportamentais. A grande maioria das crianças apresenta uma alteração no comportamento. Ela pode ficar mais tímida, ela pode ficar introspectiva, ela pode desenvolver inibições, às vezes uma inibição na própria aprendizagem, dificuldades na aprendizagem. Pode também apresentar alteração no seu comportamento alimentar, enfim, são muitas possibilidades. O contrário também pode acontecer, por exemplo, da criança desenvolver em uma reação ao bullying também violenta. Segundo especialistas, a prática de bullying nem sempre é resultado de algo que a criança sofreu dentro de casa. Às vezes é apenas uma maneira de tentar ser superior que os outros. Aquele que pratica, em um primeiro momento, ele quer se sentir superior. Então ele desenvolve ou ele quer praticar alguma forma de domínio, porque aquele que sofre o bullying, ele sofre com a humilhação, com a vergonha, com a intimidação, e aquele que pratica se empodera. Então é uma dinâmica de forças, é uma dinâmica de poderes e é uma dinâmica de dominação. Agora, por que a necessidade dele dominar dessa forma? Com a criação da lei federal, que obriga as escolas a identificarem sinais de bullying entre os alunos, a responsabilidade do professor aumenta. A primeira coisa é desnaturalizar algumas brincadeiras, perceber a violência que está implícita, porque a gente não precisa deixar chegar na violência explícita. Se está implícito aquilo, já tem uma linguagem, algo já está sendo dito. E é função do educador traduzir isso em palavras, traduzir isso em orientações. Às vezes as crianças manifestam no corpo, elas falam fazendo. E é função do educador ser o grande mediador disso. Então, fazer um trabalho de mediação dessas linguagens, fazer com que as crianças possam ressignificar, por exemplo, a sua noção de poder, de domínio, de força. Mas o papel dos pais é fundamental para a educação dos filhos. A orientação para um bom comportamento deve partir de casa também. A madrugada foi de temporal em várias cidades do Vale do Taquari. Em Lajeado, os bombeiros foram acionados para remover uma árvore que obstruiu parcialmente a BR-386 no acesso ao bairro Conventos. Em Estrela, o efetivo também trabalhou na remoção de uma árvore no bairro Cristo Rei. Já em Teutônia, o Corpo de Bombeiros Voluntários trabalhou na retirada de galhos e árvores que tombaram sobre a Via Láctea durante a madrugada de hoje. E agora, vamos ver como fica o tempo para amanhã. Durante a quinta-feira, uma frente fria avança sobre a região. Em função disso, a nebulosidade aumenta e resulta em chuva. Há risco de chuva forte e temporais em pontos isolados. Em Lajeado, a temperatura fica entre 22 e 31 graus. Em Relvado, fica entre 20 e 29 graus. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 31 graus. No nosso quarto bloco tem mais retrospectiva, Carnaval de 2016. Não sai daí, é em seguida. Começamos nosso último bloco falando de saúde.
A Anvisa suspendeu cerca de 120 lotes de medicamentos. Os motivos da iniciativa ainda não foram esclarecidos, mas na publicação fala-se em medida de interesse sanitário. A própria empresa dos medicamentos solicitou a suspensão da distribuição, da venda e do uso de determinados lotes. E se já não bastasse a falta de efetivo na segurança pública, na saúde os problemas são ainda mais graves. Os repasses do Estado para os municípios do Vale do Taquari estão atrasados desde 2014. O valor chega a 12 milhões de reais. Em todo o Rio Grande do Sul, o valor é ainda maior. A FAMURS estima que o valor total acumulado chega a 330 milhões de reais. No verão, a maioria dos gaúchos buscam atividades diferentes, algumas com um contato maior com a natureza. Em Estrela, no dia 21 desse mês, vai acontecer a Clínica Stand Up Paddle, a partir das 5h30 da tarde, na escadaria junto ao Rio Taquari. Essa é uma oportunidade de conhecer esse esporte aquático. Segundo a organização do evento, vão ser fornecidas pranchas e todo o material de segurança necessário para as pessoas participarem. Nossa segunda reportagem de retrospectiva é sobre o Carnaval de Estrela do ano passado. Desfilaram pelo calçadão os blocos Renascer do Samba e dos Palhaços. Nesse ano, carnaval em formato diferente. Investimento de R$45 mil, ou seja, 70% a menos que no ano passado. Dessa vez, a Prefeitura não repassou verba para as escolas e blocos, apenas investiu na estrutura. Nós estamos, então, fazendo um carnaval diferente, onde nós queremos fazer também um resgate das antigas marchinhas de carnaval. A abertura do evento ficou sob responsabilidade do Bloco dos Palhaços, entidade que a Vale participa há 9 anos. Carnaval, para mim, há muitos anos, faz parte da minha vida. Já fui carnavalesca da Mocidade São Cristóvão durante 6, 7 anos que a gente desfilou. E depois eu mudei para o Bloco dos Palhaços. Estou há 9 anos no Bloco dos Palhaços. Pelas 8h30 da noite, os blocos estavam posicionados para começar o desfile. Foi quando a previsão do tempo se confirmou. Começou a chover. E a chuva foi tão forte que espantou a maioria dos integrantes de blocos, mas principalmente as pessoas que estavam no Parque Professor Teobaldo Dick para assistir o desfile e participar da festa. Alguns se abrigaram nos food trucks e barraquinhas. Com a nossa equipe não foi diferente. E durante a chuva nós ficamos abrigados embaixo da barraquinha de churros aqui do seu Marcelo, que já está gravando o início do Bloco dos Palhaços, que mais ou menos depois